Levanta a tua mão direita. Pai, no nome de Jesus, usa o Fábio, em nome do Senhor Jesus, para que os teus propósitos se cumpram na vida de cada um de nós nessa noite. Essa é a nossa oração. Amém, amém e amém. Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria e também de responsabilidade estar aqui essa noite para compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Lembrando que toda a dependência minha está no Senhor, assim como eu sei que vocês nessa noite também vieram na dependência de Cristo. Portanto, abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3. Hoje, só lembrando, é a festa da comunhão. A festa da comunhão é quando nós, do crescimento de vida, nos encontramos na igreja para juntos aprendermos e compartilharmos algo da parte do Senhor. Diz assim o texto em Atos 3, a partir do versículo 2. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Graças a Deus. Estar aqui hoje é ter o temor a Deus e saber que precisamos cravar em nossos corações uma convicção. Eu quero falar nessa noite sobre o Deus que transforma, discípulo ou interessado. Guarde essa interrogação no seu coração e acompanhe comigo a mensagem. Antes, porém, precisamos lembrar da ordenança que o nosso Senhor Jesus nos deixou, registrada no livro de Mateus, capítulo 28, o último capítulo do livro de Mateus, bem no finalzinho, não precisa projetar, eu vou ler. Versículos 19 e 20 diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus aparece aos discípulos logo após ser ressuscitado e entrega esta ordenança aos discípulos antes de ser elevado aos céus. Logo depois, os discípulos estão em Jerusalém e na festa de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre eles, eles agora estão capacitados por Cristo e Pedro imediatamente ele entende aquele momento, se levanta e começa a explicar o que havia acontecido para as pessoas daquele lugar, na festa de Pentecostes, e mais de 3.000 almas se rendem a Cristo. Quando eu penso nisso, eu vejo que Pedro imediatamente entendeu a ordenança do Senhor. Antes de ser elevado aos céus, vá, faça discípulos, batize-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine aquilo que eu expliquei a você, e eu estarei contigo todos os dias. Esta foi a ordenança. Logo depois, chegamos ao texto então que eu li, o capítulo 3 de Atos. Pedro e João estão entrando ao templo para orar, e vem o coxo, o aleijado ou o mendigo, cada tradução vai explicar de uma forma. Pedro e João, entendedores da aliança, entendedores do propósito que o Senhor deixou antes de ser elevado aos céus, ele imediatamente cura o aleijado. O versículos 5 e 6 vai nos ensinar. Obrigado. Se puder colocar, eu gostaria de explicar com o texto. Versículos 5 e 6 do livro de Atos, capítulo 3, o que acabamos de ler. Isso. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Pedro cura o aleijado, o paralítico ou o coxo, dizendo que ele tem o poder de Deus. Ele não tem dinheiro, mas ele tem o poder de Deus. O poder de Deus que foi a promessa que o Senhor Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. Então vá, não perca tempo, faça discípulos. Vá, fale em meu nome. Batize-os, ensine-os.
Essa foi a ordenança do Senhor. Pedro e João entenderam aquilo. Agora, para sermos transformados, e eu disse que no início da mensagem eu gostaria de falar sobre o Deus que transforma, precisamos entender primeiro o mundo que está à nossa volta. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos amigos nesse texto, nesta reflexão, é que a vida daquele mendigo não mudava. Muitas vezes a vida ela nos limita tanto que nós perdemos os nossos sonhos. O versículo 2, ele vai nos ensinar que ele era colocado todos os dias e ficava à porta do templo esperando. Ele pedia e esperava receber esmolas. Triste situação. Hoje em dia nós achamos que isso não acontece mais, né? Nós não vemos, a gente não vê aqui mendigos, coxos, aleijados, enfim, à porta do templo pedindo esmola. Quando eu pensei nesse texto, o Espírito Santo me fez lembrar, e hoje é a festa da comunhão, e eu dou graças a Deus por isso, porque a primeira reunião da festa da comunhão, a primeira reunião do grupo de crescimento de vidas, da qual eu lidero juntamente com a Iven, a primeira coisa que foi falada, que as pessoas se apresentavam e falavam a sua expectativa sobre estar ali toda semana e tal. E uma pessoa, membro lá do grupo, se levantou com alegria no coração e falou assim: olha, eu estou muito feliz, a gente percebia no olhar, o brilho no olhar, eu estou muito feliz porque eu encontrei uma casa, e eu dou graças a Deus por isso, que eu encontrei um lugar em que eu vou poder ouvir e ser ouvida, e eu vou poder compartilhar as minhas necessidades, as angústias, e vou aprender com vocês, e vocês vão aprender comigo. Quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, uau, isso lá, né? Não preparando a mensagem, falei, uau, que legal, cara. Que bacana isso, você poder compartilhar com as pessoas. E eu trouxe para reflexão nesse texto essa observação, porque em muitas situações nós achamos que não estamos dando esmola. E a própria pessoa, continuando o seu raciocínio, ela falava assim, porque eu estava cansada de chegar em lugares e que ficava na porta do templo, e as pessoas apertavam minha mão, e aí, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Aquele tudo bem formal, e quando não está tudo bem? E quando não está tudo bem, e a gente não olha para o próximo, e a gente não percebe isso, e não dá um pouco a mais, não dá o seu ouvido, não é um discípulo. Quando eu li esse texto, me fez lembrar aquilo, eu falei assim, graças a Deus que o nosso pastor, a nossa liderança, ouviu a voz do Senhor e abriu o crescimento de vida para nós. E vocês que estão aqui sabem do que eu estou falando, que é bênção. A gente se reúne, o meu grupo, às sextas-feiras, e tem sido assim, cada encontro um melhor do que o outro. Temos até um membro virtual, né? O namorado da Iven, quando não está no Brasil, ele se conecta lá e fica pela internet acompanhando com a gente e lendo o versículo e opinando. É muito gostoso. Deus está nos chamando nessa noite, através dessa mensagem, para olharmos para o lado, para olharmos para o próximo, para sermos discípulos, para levantarmos e não somente estendermos as mãos e falarmos, está tudo bem? E quando não estiver tudo bem? A primeira coisa que eu entendo, que eu queria compartilhar com vocês é isso. A vida daquele homem não mudava. Agora, ela não mudava por conta da sua situação. Eu li e comentei que ele era todos os dias colocado à porta do templo para pedir e esperar receber esmolas. Agora, ela não mudava também pelas pessoas que estavam à sua volta. A porta formosa, a história vai explicar que era a entrada principal do templo. A porta formosa era o lugar que dava acesso à adoração no templo. Então eu te pergunto, quantas e quantas pessoas passavam pela vida daquele homem? Quantas e quantas pessoas estavam indo adorar o Senhor? Olhavam para ele, alguns poderiam até dar esmolas e outros nem isso faziam, mas o que eu quero chamar a atenção é quantas e quantas pessoas passavam por ele e não faziam o que Pedro fez. Porque não estavam cheias da presença do Espírito Santo? Eu não quero julgar. Eu quero chamar a sua atenção que estar aqui nessa noite, que está no templo, que está na casa de Deus. Preste atenção para o seu amigo. Essa é a festa da comunhão. Na festa da comunhão nós vamos exercer a comunhão. Nós já oramos em conjunto antes do culto começar, nós adoramos ao Senhor através dos seus louvores, e eu quero chamar a sua atenção para exercer a comunhão. É a comunhão que transforma. Eu creio que Pedro e João fizeram o que fizeram porque eles estavam cheios da presença do Senhor. Porque eles entenderam que aquilo que Jesus
os prometeu, estava com ele. Eu estarei convosco todos os dias, vá, não perca tempo, fale no meu nome, batize, faça discípulos. E ele não perdeu tempo. A segunda observação, que eu quero compartilhar com vocês é que se a vida daquele homem não mudava, da mesma forma o interesse dele era dinheiro. O texto vai nos ensinar, e aqui eu quero só abrir um parênteses para falar que sobre esse assunto nós tivemos uma aula domingo sobre o nosso tesouro. Nosso pastor nos relembrou a importância de juntar tesouros nos céus, amém. Mas eu gostaria de falar nessa noite sobre se o interesse do coxo era dinheiro. Quem sabe eu e você não estamos vindo ao templo, à casa de Deus, estamos na porta do templo, na presença do Senhor, e não estamos olhando para aquilo que realmente interessa. Estamos limitados com a nossa visão, não estamos dando a importância da adoração, e estamos deixando passar o que há de mais precioso para as nossas vidas, a presença do Espírito Santo. Quem sabe eu e você estamos aqui hoje, entramos desfocados da verdade, que é a presença do Senhor, e entramos com interesse passageiro. O Marquinhos falou aqui, esqueça suas preocupações, esqueça seus problemas e adore ao Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, versículo 19, nos ensina que se esperarmos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. A atitude do coxo em pedir e esperar receber esmola demonstra isso, demonstra que o olhar dele era apenas para as coisas dessa vida, apenas para as coisas dessa terra. Mas não, nós temos um Deus que cura, que sara, que liberta, que batiza, e que Ele quer fazer infinitamente mais para mim e para você. Não podemos olhar para as coisas da terra, temos que olhar para as coisas do alto, porque o Senhor Jesus nos garantiu isso. Essa é a promessa. Frequentemente pedimos a Deus para resolver nossos problemas pequenos. Nos limitamos a Deus com o nosso pensamento e esquecemos que Ele é aquele que pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então eu quero fazer você nessa noite pensar: você está no templo? Você está na casa de Deus? Você está na porta do templo como aquele coxo estava? Então adore ao Senhor. Se você está na casa do Senhor, se você está na presença de Deus, adore ao Senhor. Nós cantamos louvores aqui de adoração, e é isso que o Senhor procura ouvir de nós. A terceira observação que eu deixo para a reflexão da amada igreja, e que falou muito ao meu coração, é que, embora a vida daquele homem não mudava, por sua condição e pela condição das pessoas que o deixavam lá e que passavam pela vida dele e não falavam nada diferente, não faziam a mais por ele, embora o interesse dele fosse dinheiro, o interesse de Pedro era falar de Deus. O interesse do coxo, do aleijado ou do mendigo, cada tradução vai se referir a uma forma, era dinheiro, mas o de Pedro era o de falar de Deus. Eu leio esse texto e eu lembro do Salmo 145, versículo 1, que diz assim: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Eu penso que Pedro estava com isso cravado no coração dele, e por isso que eu falei para você, nessa noite precisamos cravar nos nossos corações aquilo que o Senhor nos ensinou. Vá, faça discípulos, fale em meu nome, esqueça o que está acontecendo. Você está vendo um aleijado na porta do templo, fale de Jesus para ele, não dê a esmola, e se necessário você até vai fazer isso, porque nós aprendemos nessa casa que podemos e devemos ajudar e também falar do Senhor. Em muitas situações nós só damos a paz do Senhor e não ajudamos a pessoa, mas o contexto dessa mensagem não é isso. O contexto dessa mensagem é que era um homem cheio do Espírito Santo. O que ele faz? Ele não pensa duas vezes, ele vai e imediatamente ele fala de Jesus para aquele homem, e a cura é feita na vida dele. Depois que foi curado, o coxo fez o quê? Projeta para mim, por favor, Atos 3, versículo 8, a sequência do texto. Graças ao interesse de Pedro em falar de Deus, a vida daquele homem ela é transformada. E aí chegamos a Atos 3, versículo 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, e andando, e saltando, e louvando a Deus. Pronto, mais um seguidor, mais um discípulo. Graças à atitude daquele homem que estava cheio da presença de Deus, mais um discípulo se forma.
Agora não é mais a condição de uma pessoa que era simplesmente um pedinte de esmola, e sim um seguidor, uma pessoa curada, renovada e que, consciente do que acontecia, entrava, louvava e agradecia ao Senhor Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para mais uma vez entender e viver a ordenança do nosso Senhor, porque a promessa é que Ele estará conosco todos os dias. Então, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não sou eu nem você, então não perca tempo, vá, fale do amor de Deus, faça discípulos, batize em nome, fale do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine aquilo que você tem aprendido nessa casa, exerça a comunhão que nós temos aprendido nos grupos de crescimento de vida, e Ele estará conosco todos os dias. Essa é a promessa. Louvado seja o Senhor. O Espírito Santo, que foi quem transformou Pedro. Só um instante. Perdão. Com a presença do Espírito Santo, Pedro foi transformado. Com a presença do Espírito Santo, aquele coxo, aquele homem foi transformado. Pedro saíra da sua condição anterior, que negara Cristo, e todos sabemos, e agora, graças à presença do Senhor, ele está cheio do Espírito Santo, ele está renovado em Cristo, e ele faz qualquer coisa por amor a Cristo. Ele não pensa duas vezes, ele olha para aquele homem e ele traz a cura através do poder de Deus. Com a presença do Espírito Santo, o mendigo, após a cura, ele vira um discípulo, e eu falei aqui, é o Espírito Santo quem transforma, e é esse o quarto ponto que eu quero que seja cravado em nossos corações. A convicção que eu quero trazer nessa noite é discípulo ou interessado. A condição vai ser, depende do Espírito Santo na minha e na sua vida. A comunhão que precisamos ter e que estamos aqui nessa noite para lembrar que precisamos ter, o quão importante é ter a comunhão, depende da presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. O texto vai seguir, e eu queria pedir para a Carol me ajudar a colocar Atos 4, versículo 14. Enquanto ela procura, eu vou explicar para vocês. Ele entra no templo, ele salta, ele louva a Deus, como lemos do versículo 8. Imediatamente as pessoas o reconhecem, porque, como eu disse, elas o viam todos os dias na porta do templo. Quem sabe até eram pessoas que o ajudavam financeiramente. E elas olham para ele sem entender, esse cara é o cara que ficava lá fora todo dia pedindo esmola? Sim, é ele, graças ao Espírito Santo. Esse cara é o cara que está aqui agora louvando e adorando o Senhor, é ele. E uma grande confusão acontece no pátio do templo. Pedro, imediatamente entendedor da promessa, ele se levanta mais uma vez, fala do amor de Deus, não perde tempo, evangeliza, e mais de 5.000 almas se rendem ao poder do Espírito Santo. Aleluia. Da mesma forma que isso acontece, glória a Deus, as autoridades da lei, os saduceus, os fariseus, eles não entendem, eles prendem Pedro e João, ele fica por uma noite preso, tamanha a confusão que ele fez, e ele é interrogado: com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade você batiza? Com que autoridade você cura? Quem é você? Eles são presos por uma noite, e no dia seguinte eles são soltos e levados às autoridades da época. E aí chegamos a Atos 4,14. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam fazer contra eles. Aquele homem não é mais um interessado em esmolas. Aquele homem agora, ele é um discípulo, ele é um seguidor, graças à presença do Espírito Santo na vida de Pedro e João. Depois que recebemos o Espírito Santo, nós ficamos diferentes, não é verdade, irmãos? Depois que recebemos o Espírito Santo, nós temos a paz que o mundo não dá, nós temos a alegria que o mundo não entende, nós temos a força que vem do alto. Eu quero te fazer pensar nessa noite, que é a festa da comunhão, para chamar pelo Espírito Santo, para você e para o seu irmão que está ao seu lado. Eu quero te convocar nessa noite a pensar sobre isso, sobre a dependência do Espírito Santo, que é Ele quem nos ajuda a ter comunhão, porque da nossa vontade nós não queremos. Depois que recebemos o Espírito Santo, somos tomados desse sentimento tão bom, dessa força que só pode ser de Deus, que nós não queremos mais viver sem isso. Tanto é verdade que Pedro, lá no Evangelho de João, capítulo 6, ele vai se falar: Senhor, para onde iremos nós, ó Deus, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Da mesma forma, Moisés com Deus fala: Senhor, se o Senhor não for conosco, não me faça sair daqui.
Da mesma forma, Davi fala com o Senhor no Salmo: Senhor, não aparte de mim o seu Espírito. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem transforma. É Ele que promove a comunhão nas nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui. Não esqueça da importância de viver em comunhão com o Espírito Santo. Eu quero, em breves palavras, nessa noite, através dessa reflexão, pedir a você que se coloque de pé. E que junto comigo, em oração, nós vamos... Feche seus olhos. Nós vamos agora, já que estamos na festa da comunhão, nós vamos viver a comunhão. A comunhão que aprendemos nessa noite, que não adianta, que não é nossa. A comunhão que pode nos transformar e nos fazer mudar de condição de interessado a discípulo, ou nos perdermos de discípulo a interessado. Hoje é a festa da comunhão. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, já nos ensinou o apóstolo Paulo, somos os mais miseráveis de todos os homens e é por isso que não podemos olhar somente o que os nossos olhos veem. Nós estamos falando da presença do Espírito Santo que está aqui. Feche os seus olhos, você pode sentir isso? Aleluia. Ele está aqui e quer nos fazer diferente. Diferente do que, Fábio? Diferente da forma com que você entrou. Diferente, se você está na porta do templo pedindo esmola, Ele vai te fazer diferente nessa noite. Diferente se você está aqui como Pedro, que é um discípulo, Ele vai te fazer diferente porque Ele vai te fazer olhar para o lado e agir na vida do seu irmão. Essa é a promessa. Para que ter o Espírito Santo se não for para falar do amor de Deus? Para que ter se não for para falar da graça, da salvação, de gerar discípulos, de multiplicar, como o Ednei nos ensinou aqui ou nos relembrou? O Espírito Santo não é para nós, irmãos. É para nos fortalecer, a ganhar almas para o reino de Deus. Feche seus olhos, pegue na mão de uma pessoa, não deixe ninguém sozinho nessa noite. Somos uma família, somos um corpo, somos um só corpo. Enquanto nós adoramos ao Senhor, eu quero te pedir, apenas não precisa fazer muita gente. Vamos exercer a verdadeira comunhão. Você vai ouvir os louvores vão te impulsionar a clamar pelo Espírito Santo que está aqui. O Espírito Santo que transformou a vida de Pedro, que transformou a vida daquele coxo, vai transformar você nessa noite. Adore o Senhor. Oceano do Espírito, que ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Abra sua boca, irmão, comece a adorar o Senhor. Você que está cheio da presença de Deus, fale com o seu irmão. E desce como fogo. Aleluia. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, vem desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, Aleluia. que me compreendeu sem nenhuma explicação. O mesmo Deus que mudou a vida de Pedro está nessa noite, nesse lugar. Eu adorarei
Louvado seja o Senhor. Ao Deus da minha vida, e me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito de Deus, como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. O que faremos nós, irmãos? O que faremos nós se só o Senhor é que tem a palavra de vida eterna? Nós devemos buscar a Cristo e somente a Ele. Então, se você hoje ainda está com o seu olhar imediatista, olhando somente para aqui, para mim, não olhe para mim, olhe para Cristo. É Ele, que por Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele e para Ele. Você está diante da presença de Deus, então adore ao Senhor. Adore o Senhor para a sua vida, adore o Senhor para a vida do seu irmão que está ao seu lado. Seja você o canal de bênção para aquele que está aqui. Essa é a ordenança de Cristo. Se você entendeu isso, a importância de viver na dependência do Espírito Santo, quer uma oração, vem aqui na frente, os pastores vão orar por você. Se você chegou aqui hoje quebrado, cansado, disposto a pedir esmola, saiba que o Senhor Jesus está aqui e Ele vai te dar muito mais daquilo que você possa pedir ou imaginar. Essa é a promessa. Aleluia. Não solte a mão do seu irmão, ore mais por ele. Diga para ele todas as coisas que você tem aprendido da parte de Deus. Louvado seja o seu nome. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus, Senhor Jesus. Ah, Espírito Santo, Tu estás aqui, nós acreditamos nisso, Senhor. Que se só não tiver, isso aqui será apenas mais um templo. Nós sabemos que isso não é um templo, isso é a casa de Deus, e por isso o Senhor habita nesse lugar. Deus, faça a obra por completo nas vidas que aqui estão, Senhor. Ainda que no primeiro momento nós não possamos entender, mas o Senhor é quem escreveu a nossa história quando estávamos no ventre da nossa mãe. Essa é a promessa. Oh, Espírito Santo, Tu estás aqui, nós acreditamos nisso. Louvado seja o Seu nome. Aleluia. Louvado seja o Seu nome. Não deixe de orar, não deixe de adorar. O Espírito Santo está aqui nessa noite. O mesmo Espírito Santo que mudou a vida do coxo, mudou a vida de Pedro, está mudando vidas nesse lugar, nessa noite. Adore ao Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu